Tudo bom, gente? Que bom estarmos juntos aqui na casa do nosso Pai, na casa do Senhor. Nós queremos refletir um pouquinho nesse tempo agora, nessas próximas 2h30 aqui, na palavra do Senhor. Hoje não tem jogo do Brasil, então está todo mundo tranquilinho, né? Ninguém está com pressa para ir embora. Vamos aproveitar, tá bom? Tem almoço, né? Mas almoço em domingo, né? A gente dá uma esticada aí, não tem problema não. Eu sei que tinha gente torcendo contra a Alemanha ontem, né? Gastaram um tempinho aí assistindo o jogo, não deu certo, viu? Não deu certo. Eu tava ficando triste já, sério, eu tava ficando triste porque a Alemanha ia cair foda e começa a perder a graça, a coisa, né? Então tem mais um pouquinho aí pra gente torcer de verdade. Mas com a Argentina deu certo, né? Vamos ver. Muito bom, o pastor acabou de falar, a gente já está no finalzinho do mês aí, da nossa campanha da GEVAN, a campanha de missões da nossa convenção. E o tema da campanha é a minha parte no reino, como você já viu aí no nosso informativo, já foi divulgado aí, está nos cartazes, né? Então a gente tem conversado sobre isso nos últimos domingos aí. Eu quero um pouquinho mais aqui, com a graça do Senhor, compartilhar com os irmãos um pouquinho desse tema, sobre o reino dos céus, o reino de Deus hoje e o que isso implica na nossa vida, qual a nossa responsabilidade, a minha parte no reino. Nós já falamos de vários assuntos aqui, semana passada, muito bem, de manhã o Darlison abordou aqui a questão do amor ao próximo. Isso é a nossa parte no reino, começa com o amor no nosso coração, que a gente deve dedicar a Deus em primeiro lugar, e ao próximo, o amor como o maior dos mandamentos, a partir do qual todos os outros vêm depois, né? À noite o pastor Natan falou sobre o serviço à igreja, né? E eu quero conversar um pouquinho mais e, com a graça do Senhor, acrescentar um pouquinho a nossa compreensão. Vamos orar mais uma vez? Baixa a tua cabeça. Sei que o Senhor já está falando aqui, desde que nós entramos, desde que nós chegamos nesse lugar hoje de manhã. Obrigado, Pai, porque nós temos essa oportunidade de estarmos agora aqui diante da Tua palavra, Senhor, e queremos compreendê-la, Senhor, da melhor forma possível. Que o Senhor venha tocar o nosso coração, que o Senhor venha nos desafiar nessa manhã juntos aqui, para te conhecermos melhor, para sabermos melhor a Tua vontade, o que o Senhor quer e espera de cada um de nós, como Teus discípulos, como membros, como partes do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 9, o texto que vai dar início à nossa reflexão aqui hoje de manhã. Alguns que já estão cansados da minha voz aí, tenham um pouquinho mais de paciência, por favor. A gente estava juntos na IBD aí antes, tempo especial também. João, capítulo 9, eu quero ler com os irmãos os versículos até o 7. 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 9, 1 até o 7. João escreve assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos ler só até aqui agora. Somos convidados a sermos discípulos de Jesus. E essa tem sido a nossa ênfase durante esse ano. Nós temos trabalhado e conversado muito, temos conversado bastante sobre isso. E
Isso significa que nós, como discípulos do Mestre, discípulos de Jesus, como seus servos, seus seguidores, nós temos que dar continuidade à sua missão. Essa é a nossa tarefa, a minha tarefa, a sua tarefa, dar continuidade à missão que Cristo começou aqui na Terra. A seguir o exemplo dele, a procurar ser como ele, fazer tudo o que ele fazia. É isso que um discípulo de verdade busca. Busca ser igual ao seu mestre. Então, nós temos essa missão de olharmos para Jesus e percebermos como ele agia, o que ele fazia, conhecermos ele através da palavra de Deus, da Bíblia, através de um relacionamento pessoal com ele, do Espírito Santo que habita em nós, e sermos iguais a ele. Esse é o nosso desafio, a nossa meta como discípulos de Jesus. Nós queremos ser iguais a Jesus. Então, nessa caminhada de ser igual a Jesus, nós precisamos observar o que Jesus fazia, como ele agia, como ele falava, como ele tratava com as pessoas, e aí nós vamos procurar fazer do jeito que ele fazia. E cada vez mais, quanto mais nós vamos conhecendo e nos relacionando com Jesus, criando intimidade com ele, mais parecidos com ele, nós vamos nos tornando. Então, essa é a missão do discípulo de Cristo, ser igual a ele e agora cumprir a missão, dar continuidade ao seu ministério. E aí, se nós perguntarmos assim, se eu perguntar para você, qual foi o tema central da vida de Jesus? Qual foi o principal objetivo de Jesus, da vida dele, da vinda dele aqui na Terra? Qual foi o principal objetivo dele? Se a gente tivesse que resumir o ministério de Cristo em uma única essência, uma única coisa, um único tópico, assim, o que nós diríamos que foi o ministério de Jesus? Qual foi o assunto sobre o qual Jesus mais falou nos seus ensinamentos? Nós podemos perceber isso lendo os evangelhos, lendo sobre a história, sobre a vida de Jesus. Isso está explícito na Bíblia, de uma forma bem clara. Mas a gente encontra muitas respostas meio certas, vamos dizer assim, porque quando a gente está falando das coisas que Jesus fez, elas simplesmente são incontáveis, como João mesmo escreveu, que não teria como escrever tudo que Jesus fez. Mas a obra de Jesus inclui a salvação, né? A justificação, a vida, a cruz, a morte dele, o amor, o serviço, entre outras coisas, o dinheiro, o relacionamento nosso com as finanças. E tudo isso faz parte do discurso, da obra de Jesus, dos seus ensinamentos, mas não é a coisa mais essencial, nenhuma delas, inclusive a salvação. E o assunto imensamente batido por Jesus, o assunto mais falado, mais enfatizado na pregação de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus. E aí, tem um pouquinho de estatística aqui. Principalmente no Evangelho de Mateus, a gente consegue perceber mais isso, como quando Jesus é anunciado como o Messias, como o rei, o filho do rei, o filho de Deus, o filho de Davi, o rei de Israel. E a palavra reino aparece 152 vezes no Novo Testamento inteiro. A palavra reino aparece 152 vezes. É coisa pra caramba, né? Então, só no Evangelho de Mateus são 53 vezes que essa palavra reino aparece. É quase duas vezes por capítulo. Já em Marcos, ele aparece 19, mais ou menos uma vez em cada capítulo, e em Lucas aparece de novo quase 2 vezes por capítulo, 43 vezes a palavra reino. Então, se você conhece os evangelhos, se você já leu, se você já estudou, você sabe, você vai entender que o reino de Deus foi o assunto mais enfatizado por Jesus. Foi a coisa mais importante, foi o que ele veio proclamar, foi o que ele veio pregar. O reino de Deus, ele liga toda a mensagem de Jesus. Ele era a essência do seu ministério. O reino de Deus permeava tudo. Tanto que lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, um versículo que nós já lemos aqui algumas vezes, diz que Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos resumiu o ministério de Jesus falando que Jesus viajava por toda parte proclamando, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. É claro que Jesus não saía por aí andando e falando só essas duas frases, né?
Arrependam-se, o reino de Deus está chegando, o tempo está próximo. Arrependam-se, o reino de Deus está chegando, o tempo está próximo. Jesus não fazia isso, mas a gente entende que aqui tudo que o mestre fazia carregava essa temática do reino. Então Marcos resumiu nessa frase. Jesus ia pela Galiléia, ia passando, pregando as boas novas e falando: arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. A pregação de Jesus anunciava a chegada do reino dos céus. Os seus ensinamentos mostravam como uma pessoa pode entrar nesse reino. E as parábolas de Jesus, elas também esclareciam como que funcionava. Para ler mais alguns textos só, que são bem familiares também, Mateus 9, 35, para a gente ver o quanto é real isso. Mateus 9, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aí o texto que foi base aí para o nosso lema, né, da nossa visão aqui da igreja. E aí Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. E logo em seguida, no capítulo 10, versículo 7, é ali o texto quando Jesus envia os 12 discípulos a pregarem, ele fala: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Então Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, o tempo inteiro, assim como fala Mateus aqui. Nas parábolas, só para citar algumas, veja como isso é evidente. Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. E aí ele dá a sequência. Versículo 31, e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Versículo 33, e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Depois ainda nós temos aqui no mesmo capítulo outras parábolas, no capítulo 13 de Mateus, que a gente está lendo, o versículo 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E assim ele vai dar sequência à parábola. No capítulo 13, versículo 47, outra parábola, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Depois lá mais para frente, capítulo 18, ainda em Mateus, versículo 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Ele vai contar aquela parábola do servo, do rei impiedoso. No mesmo Mateus capítulo 20, também, parábola dos trabalhadores na vinha. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí ele vai falando por parábolas para explicar, para esclarecer como que o reino de Deus funciona, o que é o reino de Deus e como que as pessoas podem entrar no reino de Deus. E então, essa fica a questão, se esse era um dos temas principais da vida de Jesus, ou então o principal, como nós estamos dizendo aqui hoje, não deveria ser também o tema principal da nossa vida, o nosso objetivo principal? Se a gente quer ser como Jesus, se a gente quer ser um discípulo cada vez mais parecido com Ele, que fazia o que Ele fazia, que andava como Ele andava, que falava do jeito que Ele falava, pregava as coisas que Ele pregava, nós precisamos nos preocupar e entender o que Jesus falava, e como Ele falava, e para quem Ele falava, e qual é a nossa parte, o nosso papel nisso. Então, essa maravilhosa notícia que Ele veio proclamar: o reino de Deus vai invadir a terra. Isso começou através da pessoa dele próprio, da pessoa de Jesus. A gente fica, às vezes, tão preocupado com muitas doutrinas, com teologia, em discutir doutrinas, e a gente fala sobre escatologia, a gente fala sobre salvação e outras coisas, e a gente se esquece, às vezes, do essencial, daquilo que Jesus mais espera da gente. A gente fica perdendo tempo, às vezes, com especulações, com discussões, com debates tolos e inúteis. E Jesus está preocupado em estabelecer o reino dele aqui na terra, e é isso que ele quer que a gente faça. Vamos lá, então. Uma confusão que se faz em relação ao conceito de reino de Deus é que ele se refere a um lugar específico, um lugar em termos geográficos. Porém, a noção de reino de Deus, ele não diz respeito
a uma localidade, mas sim a um tempo. Quando Jesus veio, diz que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está chegando, ele está dizendo que chegou um tempo do reinado de Deus. Se nós trocarmos essa palavra reino de Deus por reinado, talvez vai esclarecer um pouquinho mais, vai facilitar a nossa compreensão. Chegou um tempo do reinado de Deus na terra, um reinado de Jesus Cristo. Então, o reino de Deus em sua plenitude, aqui um pouquinho de explicação, né, doutrinária, teológica, o reino de Deus em sua plenitude, ele vai se cumprir futuramente. É algo futuro. Porém, com a vinda de Jesus à terra, o reino de Jesus, o reino de Deus, ele já é possível, ele já está disponível àqueles que creem na mensagem de Jesus Cristo. Podem fazer parte do reino de Deus já aqui na terra, nessa presente era. Então, a presença de Jesus é a presença de Deus, pois onde que o rei está, ali está também o seu reino. Então, precisamos ter essa compreensão de que o reino de Deus não é algo político, como esperavam lá os judeus, como o seu povo esperava, que viesse um libertador, um rei que ia chegar com um grande exército e aí ia chegar dominando tudo, e eles iam ser finalmente livres de toda opressão, de todo jugo, né? de qualquer tipo de escravidão que eles estivessem submetidos. Jesus ia vir como um rei glorioso assim, ia libertá-los, né? Numa grande guerra, numa grande batalha. E aí eles iam conquistar e de fato serem os donos de toda a terra. E as pessoas lá naquele tempo recebiam essa mensagem um pouco diferente do que a gente recebe hoje. Primeiro porque a gente não vive num país onde tem uma monarquia, né? Onde tem um rei que nos governa. Nós estamos num país democrático. Nós temos até essa infeliz missão, né, vamos dizer assim, de ter que eleger um novo governante esse ano aí, essa difícil, essa dura, quase impossível tarefa nossa, né? Mas a compreensão deles era diferente, porque eles já tinham mais claro essa compreensão de reino, o que um rei faz, então eles esperavam um rei que viesse para governá-los, para libertá-los de toda opressão, de tudo, que fosse alguém que fosse lutar por eles. E avançando aqui, certo dia, então, Jesus estava sentado com seus discípulos no monte, lá em Mateus capítulo 6, e ele ensinou uma oração. Jesus começou a ensinar-lhes a orar, todos os seus discípulos. E aí a gente tem essa linda poesia descrita aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, uma oração sobre a qual já foram escritos tantos livros, tantos comentários, artigos, tantas músicas compostas em cima, tantas melodias em cima desse texto, dessa poesia, dessa oração. E ela diz lá que venha o teu reino, logo no começo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É claro que a intenção de Jesus aqui, nessa oração, não era escrever ou nos entregar uma reza, algo que nós deveríamos todo dia ler, repetir, mas ele queria apresentar um modelo. Ele estava explicando aqui qual deveria ser uma estrutura de uma oração, o que nós deveríamos, como seus discípulos, né, pedir ao Pai, orar ao Pai. E aí nisso ele fala, venha o teu reino. Ele ensina os seus seguidores a clamarem pela presença do reino de Deus. Venha o teu reino. Tanto, mais um destaque que a gente pode dar aqui da importância dessa mensagem que Jesus vinha trazer, do reino de Deus. Na oração modelo, ele fala assim, quando vocês orarem, falem isso, digam assim, venha o teu reino. Então era algo essencial mesmo. E a gente entende que isso não era uma oração que deveria ser repetida sempre, que se torna realmente uma reza, pelo que Jesus fala antes ali, que ele diz que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? Que eles gostam de ficar nas sinagogas em pés e repetindo a todo tempo as mesmas palavras. Mas Jesus fala ali no meio dessa oração, né? Venha o teu reino.
Parece que a gente às vezes está muito perdido como cristãos, como discípulos de Jesus, em relação àquilo que Jesus veio fazer mesmo. A gente tem um entendimento muito pequeno, muito raso assim, do que Jesus veio falar e fazer, e qual foi o papel de Jesus, por que ele veio. A gente tem uma compreensão tão limitada assim, que às vezes a gente pensa só na nossa salvação, na nossa própria salvação. Ah, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor, tá? Isso é verdade. Mas ele é muito mais do que isso, ele veio fazer muito mais do que salvar você, salvar a mim, e salvar a humanidade inteira. E por muitas vezes parece que a temática principal da nossa vida é a salvação, ou então a libertação do inferno, mais ainda. A gente está mais preocupado em se livrar do inferno. Então a gente precisa seguir Jesus, a gente precisa aceitar Jesus para que nós não venhamos a passar a nossa eternidade em sofrimento no inferno. E essa foi por muito tempo um estilo de evangelismo, de evangelização, a pregação, né, pelo medo. Você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Vai queimar no fogo, no mármore do inferno. E aí a gente assustava as pessoas, né? Pô, você precisa de Jesus. E aí, às vezes, a gente se toca por essa compreensão, que é mínima, que é muito limitada. E a gente está preocupado com a nossa salvação. Ah, Jesus é o meu Salvador. A gente está preocupado em entrar no paraíso. Isso é muito importante. A Bíblia fala de um paraíso, de um lugar ao qual nós vamos pertencer, onde nós vamos morar com Jesus na sua glória eternamente. Isso é muito importante. Isso faz parte da mensagem de Jesus, da obra dele, faz parte da nossa caminhada de discipulado. E Jesus fala isso pro cara que está morrendo com ele do lado na cruz, né, na outra cruz, fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, dá uma esperança para ele. E nós vivemos nessa esperança de um dia estarmos no paraíso. Mas isso não é o fim. Isso não é o fim da mensagem de Jesus. Quando isso nos alcança, quando nós compreendemos essa mensagem da salvação e nós somos libertos, então nós somos transportados, como diz Paulo, do reino das trevas para o reino de Jesus, para o reino do Filho amado de Deus, é o começo. Aí é o começo, nós entramos no reino. Mas aí é só o começo da nossa caminhada de discipulado. A ênfase principal da Bíblia, ela não é a sua ida para o céu. Não é a minha ida para o céu. A ênfase principal é a descida do céu para a terra. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio inaugurar, ele veio estabelecer o reino dele, o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra. Veja só como a Bíblia, ela começa com o reino dos céus, ela começa com o céu na terra, lá em Gênesis. A gente vê isso claramente, que o céu e a terra parecia que era uma coisa só. Deus andava lado a lado com Adão no paraíso, no jardim. A Bíblia fala desse jardim onde eles conversavam e Jesus sentava, né? Jesus, o Deus, sentava com Adão ali debaixo de uma árvore para comer uma fruta, e eles conversavam, eles trocavam ideia e eles estavam ali juntos. E era o céu na terra. E a Bíblia vai terminar também com o céu na terra, na promessa da Nova Jerusalém, no reino de Deus que definitivamente vai ser estabelecido. Mas a história nos diz que Adão, ele pecou. E com isso todos nós também pecamos e somos herdeiros, fazendo com que o céu, o lugar perfeito, ele não pudesse mais habitar junto com a terra. O que é santo teve que ser separado do que é pecaminoso, do que é profano, porque agora a terra estava cheia de pecado. Mas o desejo de Deus era que o reino dos céus viesse sobre a terra. Ele ainda quer habitar em nós. Ele ainda quer habitar em nós. E aí a gente vê que na história, Deus fez uma aliança então com o seu servo Abraão e prometeu trazer o reino dele por intermédio do seu servo Abraão. Depois, mais tarde, ainda em Gênesis, Deus escolheu Jacó, que mais tarde veio a se chamar Israel, que para gerar, né, toda uma nação que traria o seu reino, então, para toda a terra. Deus disse lá para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. E depois a Jacó, Israel, que através dessa nação toda a terra seria abençoada. Então, toda a terra ia se encher do reino de Deus através dessa nação que ele havia escolhido, através do seu servo Jacó, Israel. E aí lá em Êxodo depois, Deus mandou Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão.
E aí, no meio disso, eles construíram o quê? Um tabernáculo, que era algo que representava a presença de Deus, o reino de Deus aqui na terra. Era um pedacinho do reino dos céus dentro de uma porção de terra, onde Deus habitava, onde Deus estava. Representaria ali a presença divina no meio do povo. Depois, Josué, então escolhido para liderar o povo, depois de Moisés, a então conquistar finalmente a terra prometida, a Canaã. E eles foram, então, escolher ser liderados por um rei. Nós estudamos isso hoje de manhã, lá em 1 Samuel, que o povo pediu a Deus, pediu ao Senhor, que lhes desse um rei que pudesse governá-los. Um rei que pudesse governá-los nas suas batalhas, e ir à sua frente, e vencer as batalhas por eles e lutar por eles. Então o Senhor atendeu ao pedido deles, um rei, chamado rei Saul. Contudo, Saul não foi um rei que obedeceu a Deus, um rei que, bem pelo contrário, ele desobedeceu a ordem do Senhor, né? E diante disso, Deus foi lá e substituiu. Saul foi rejeitado por Deus como rei, e Deus foi lá e instituiu a Davi, seu servo Davi, um pastor de ovelhas, um vizinho, né, de ovelhas, para conduzir a sua nação. Então, Davi, ele se tornou rei, e ele tinha um grande anseio, que era construir um templo magnífico, um templo glorioso, onde a presença de Deus ia habitar. Um templo que ia representar o céu na terra, representar a presença de Deus. Na sabedoria, né, na soberania do Senhor, ele permitiu que Salomão, então, o seu filho de Davi, construísse esse templo. O primeiro templo de Jerusalém. Só que anos mais tarde, a cidade foi invadida, Jerusalém, e eles foram levados, né, como cativos, e o templo foi destruído. Esse templo que Salomão construiu foi destruído. E aí, nos livros que se seguem ali, essa história, a temática é uma só, a reconstrução do templo, porque eles precisavam reconstruir aquilo que representava a presença de Deus. O reino dos céus na terra, ele precisava ser reconstruído, e essa foi a temática de todos os outros livros ali da Bíblia, né? Restabeleça aquilo que representa o reino de Deus na terra. Mas aí, finalmente, mais ou menos uns 700 anos depois, João escreve que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele veio e o Verbo habitou entre nós. O Verbo Jesus Cristo, ele habitou entre nós. Era o próprio Deus que veio como um homem, se fez homem e passou a habitar na terra. Jesus Cristo, ele era um templo, um tabernáculo ambulante. Ele era o céu na terra. Era por isso que a sua mensagem era: arrependam-se, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus chegou. E os seus milagres, as suas curas, os seus sinais, o seu serviço, era uma forma de demonstrar que o reino estava chegando. Jesus é o rei, e ele veio inaugurar o reino dele aqui na terra. E essa foi a mensagem mais preciosa dele. A mensagem mais importante: o reino de Deus está chegando. E aí ele comissionou para si os seus súditos, os seus guerreiros, o seu batalhão, o seu exército, do qual nós fazemos parte como seus discípulos. E nós, como súditos do rei, como pertencentes, como soldados desse rei, desse Deus, nós somos enviados a uma batalha, a batalhar por ele, para conquistar o reino de Deus, o reino dele, para toda a terra. E essa foi a grande ordem dele, lá em Mateus, no seu último capítulo, 28, quando Jesus fala que a gente deve ir e fazer discípulos de todas as nações. Um texto que todos já sabem, todos já conhecem. Essa é a comissão de Jesus para nós, os seus discípulos. E a partir do momento que a gente foi justificado, que a gente recebeu como um presente isso que Jesus fez, essa vinda de Jesus aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, nós não precisamos mais nos preocupar com a nossa salvação.
Isso já está resolvido. Deus já deu um jeito de nos redimir, de restaurar o relacionamento nosso com Ele, através da salvação em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz por nós. E agora, a nossa batalha é fazer o céu entrar na terra. É levar o céu, é levar o reino dos céus por toda a terra. Essa é a nossa missão. É fazer a oração de Jesus ela se tornar real. Venha o teu reino. Assim na terra como é lá no céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então nós somos chamados, nós somos convocados por esse rei a nos juntarmos a ele na proclamação do reino dele, na conquista do seu reino aqui na terra. Nós somos chamados a usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos recursos, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, a nossa força, o nosso tempo, tudo que nós temos, para espalhar essa cultura do reino de Deus pela terra, por todas as nações, como Jesus diz lá em Mateus 28, por todas as nações, por toda a terra. Essa instrução de Jesus, essa ordem de a gente ir e fazer discípulos, ela requer um movimento. Jesus disse, vão e façam discípulos. Então, o vão quer dizer, que eu tenho que me levantar e tenho que me mexer. Eu não vou fazer discípulos sem primeiro ir. Então, é a primeira coisa. Vão. Isso requer de nós um certo esforço. Em primeiro lugar, uma predisposição a obedecer, a entender que eu sou súdito do rei, que ele está me mandando, eu tenho que obedecer, é uma ordem do Senhor. E que eu saia, então, do meu conforto, que eu saia da minha casa, que eu saia da minha igreja, que eu saia do lugar onde eu estou e vá espalhar o reino de Deus pela terra. E Jesus também destaca lá em Mateus 5, no versículo 14, que nós somos a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E voltando aqui para o texto que nós lemos lá no começo, João capítulo 9, Jesus escreve sobre ele ser a luz do mundo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus sendo a luz do mundo, e nós sendo súditos dele, sendo discípulos dele, nós também devemos ser a luz do mundo. Agora ele está no céu, está com o Pai nos aguardando e deixou a gente aqui, como seus agentes, como seus representantes. Então, hoje nós somos a luz do mundo. Jesus foi claro dizer aos seus discípulos que eles eram a luz. A luz precisa iluminar o que? As trevas, iluminar o mundo. E Jesus escreve aqui que nós precisamos realizar a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Uma figura muito característica, uma época agrícola, em que eles precisavam trabalhar de dia, porque de noite eles não enxergavam. Não tinha luz para eles trabalharem na plantação, na colheita. Então eles tinham que trabalhar enquanto a noite não chegava. E aqui Jesus, enquanto eu estou no mundo, diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus fala assim, eu preciso fazer essas coisas. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aproxima-se o tempo que eu não vou mais estar aqui. E aproxima-se o tempo que você e eu não vamos mais estar aqui. Assim como Jesus um dia foi. E nós também vamos. Nós vamos para estar junto dele. Agora basta nós sabermos nesse dia se nós cumprimos a missão, se nós fomos súditos leais desse reino ou não. Se nós exercemos o nosso papel de ser a luz do mundo ou não, nós ficamos trancados dentro da igreja, dentro da nossa casa e nós não levamos a luz ao mundo. Essa semana está para voltar aí o Tampa, lá do Nepal, né? Acho que na quinta-feira ele vai retornar. Ele passou esses últimos 5 meses, um pouco mais de tempo, longe, mas bem longe, daqui. Muitos dias, muitas semanas, sem contato algum com seu pai, com a sua mãe.
com qualquer pessoa da sua família, com a igreja. Muitos dias vivendo em perigo, teve uma situação lá que ele passou, eu creio que ele vai contar aqui, quando voltar, algumas experiências para nós. Situação que ele passou, risco de vida mesmo, quase veio a perder a sua vida, perdeu o celular dele, alguns dias sem comer, enfim, tantas coisas. E aí você olha para um cara desse, né, 20 anos, e fica perguntando, mas o que tem na cabeça, né? Imagine assim, todo mundo quase conhece aqui, né, a vida do Tampa e da sua família. Imagine um piá desse sair da casa do Charles e da Sandra, né, onde tem tudo, absolutamente tudo, e ir para um lugar totalmente desconhecido para estar com pessoas que ele nunca viu na vida, que talvez, provavelmente, nunca mais vai tornar a ver, para passar fome, para passar frio, para passar saudade, para ficar doente, como ele ficou algumas vezes também. E não estou falando isso aqui agora para exaltar a figura, a pessoa do Lucas, mas para nos trazer como um exemplo de que uma pessoa só faz isso que faz por essa consciência, por essa responsabilidade de que faz parte de um outro reino, de que o reino dos céus deve ser conquistado aqui na terra. De outra forma, ninguém faria uma loucura dessas. Porque aos olhos humanos mesmo, uma loucura. Semana passada, a irmã da Raiza, que é outra menina aqui da nossa igreja, que está lá no Senegal, ela casou aqui no Brasil. Toda a família reunida numa festa, numa linda cerimônia de casamento, e onde está a irmã da noiva? Está lá no Senegal. Você consegue imaginar a tristeza da pessoa em ver que a sua própria irmã está celebrando uma festa de casamento e você não pode estar lá com ela? Movida por uma consciência de que tem uma responsabilidade, um chamado, que é maior, que é mais importante do que tudo, que é o amor a Jesus e a certeza, né, a consciência do pertencimento a esse reino. É essa consciência, essa ciência de que você faz parte do reino que vai te levar a ir, a levantar da sua casa, da sua cadeira, do seu lugar e ir para algum lugar. É só assim. Então, nós precisamos de um movimento. E aí Jesus te convida a ir. Ele fala que não pode ser meu discípulo, Lucas 14, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa, o seu filho, aquele que ama mais a sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo, não é digno de ser meu discípulo. Em seguida ele fala assim, aquele que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está colocando aqui os critérios, a condição para que você possa ser discípulo dele. Ele vem falar assim, ele olha para trás naquele texto de Lucas, ele vê uma multidão seguindo ele, e ele pensa assim, não, peraí, ele conhece o coração. Deixa eu explicar um pouquinho para essa galera aí o que está acontecendo. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Então presta atenção, tem essa condição aqui. Primeiro, você tem que me amar mais do que tudo. Jesus não estava falando ali para você abandonar a sua família, largar os seus filhos. Nós estávamos até ontem mesmo comentando aqui. Não creio que Deus vai um dia me pedir para eu deixar minha família aqui com os meus 3 filhos e ir embora e nunca mais ver eles. Pode ser que ele faça isso, mas seria uma coisa que eu acho que incompatível com a palavra dele até. Mas Jesus está dizendo aqui das coisas mais preciosas, as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Nós devemos valorizar a pessoa de Jesus mais do que isso. Amá-lo mais do que tudo, do que a sua própria vida. Depois ele fala, aquele que não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Fazendo uma referência à própria morte, que nós devemos morrer para nós mesmos. Finalizando com aquele que não renuncia tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, cara, quer ser discípulo de Jesus? É isso aí, é assim. De outra forma, então, Jesus vira para a multidão e fala isso. E aí muitos o deixam. Muitos deixam de seguir Jesus. Porque seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, não é coisa para as multidões. Senão estava cheio de gente aqui, saindo pela
pela porta lá, a gente não ia ter lugar aqui, em nenhum lugar, nenhum estádio do mundo ia comportar tantos discípulos de Jesus, se fosse coisa para as multidões. Mas não é. Não é coisa para as multidões. E Jesus, em outro momento, ele fala as palavras que ele diz e dá mais alguns critérios, vai peneirando a galera ali, né, conscientizando quem quer ser discípulo dele, do que isso significa, de qual é a responsabilidade da pessoa que quer ser pertencente ao reino, que quer ser discípulo dele, e aí a multidão vai embora. Lá em João também, e Jesus vira para os seus apóstolos ali, para os 12, e fala: e vocês vão querer ir embora também? Vão me deixar? Jesus faz essa pergunta, ele fica só com os 12 ali, a multidão toda vai embora. E aí Pedro dá aquela resposta magnífica para Jesus: para onde iremos, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus elogia ele, né? O Senhor o revelou isso a você. Nós somos parte de um reino. Você consegue entender isso? Que no momento que você foi salvo, que no momento que você foi redimido pelo sangue de Jesus, e a mensagem da cruz de Cristo conquistou o teu coração, você entrou para um reino. Porque o mundo todo ele está servindo um reino, que é o reino das trevas. E a gente não costuma falar muito sobre isso, mas a Bíblia é muito clara em dizer que existem dois reinos. É o reino das trevas e o reino da luz, o reino dos céus. O reino que serve um rei chamado Satanás e o outro reino que serve o rei chamado Jesus. E você e eu e todas as pessoas do mundo, elas só podem estar pertencendo a um desses dois reinos. E nós somos chamados a resgatar, a invadir o reino das trevas, para recrutar mais pessoas para o reino dos céus. Para isso é preciso, então, a gente ter essa consciência de que nós somos parte de um reino, que nós temos um rei que nos governa, e nós precisamos obedecê-lo. Em primeiro lugar, amá-lo sobre todas as coisas, e depois ter essa consciência de que nós temos que obedecê-lo. Porque o rei Saul foi destituído do seu reino? Nós vimos hoje de manhã na IBD isso. Porque ele desobedeceu. E ele desobedeceu com uma intenção até boa nos seus olhos, aos seus olhos. Ele ficou com os despojos, com os animais, com as ovelhas, com os bois, o melhor daquele povo que ele abateu. Só que Deus tinha dito para ele não ficar com nada, para ele matar tudo. Deus falou para ele: mate todos, inclusive as crianças, as mulheres, os recém-nascidos. Ele capturou o rei com vida e ficou com os animais. E daí ele disse que queria sacrificar o Senhor. E aí Deus fala para ele: não me interessa o seu sacrifício, porque eu me agrado mais da obediência do seu coração do que do seu holocausto. Me interessa mais obedecer ao Senhor. E às vezes a gente está aqui achando que fazendo a obra de Deus, no reino de Deus, aqui dentro da igreja, fazendo um monte de coisa, tocando, cantando, servindo no som, no multimídia, no estacionamento, na recepção, fazendo um café, sei lá, fazendo qualquer coisa no reino de Deus, e a gente está servindo a Deus. Mas a gente não está obedecendo. E Jesus vem e fala para nós: me interessa que vocês me obedeçam. Portanto, vão e façam discípulos. Se nós queremos fazer discípulos de Jesus, nós temos que ir. Nós não podemos ficar sentado aqui dentro. Nós não podemos ficar sentado na nossa casa. Nós temos que ir. Assim nós vamos conquistar o reino de Deus. Lucas foi para o Nepal, Raiza foi para o Senegal, a Magda e a Sarinha, acho que do Demarci, estão lá na Índia agora, fazendo isso. Elas estão indo. Conforme o chamado, uma capacitação, um dom, algo que o Senhor colocou no coração deles. Mas o Senhor chama cada um de nós, você e eu, para todos os dias levantar da nossa cama e ir. Se você pensa que de segunda-feira de manhã você levanta para ir trabalhar, para ir ter o seu sustento, você está um pouquinho enganado, porque Jesus está, na verdade, te levantando da cama, te dando saúde e força para você ir conquistar o reino dos céus. Conquistar a terra, para estabelecer o reino dos céus aqui. E é assim que nós vamos chegar a todas as nações. Todas as nações. E aí a segunda palavra que ele dá, depois de ir, é: façam discípulos. E eu tenho assim que a melhor palavra que resume isso, essa ordem de Jesus de fazer discípulos, é relacionamento. Relacionamento. Para eu fazer discípulos, eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu preciso investir um tempo para desenvolver um relacionamento com as pessoas. Um relacionamento sólido com aqueles que eu desejo que se tornem
também pertencentes ao reino. Só que isso tira muito tempo nosso, né? É muito ruim, muito desgaste. E às vezes as pessoas dão risada se a gente fala que é discípulo de Jesus, né? E a gente fica se relacionando com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho durante o ano inteiro e a gente não anuncia o reino de Deus para ele. Jesus disse, por onde vocês forem, falem, o reino de Deus está chegando e vivam para mostrar isso. Então vamos voltar aqui para João capítulo 9. Jesus veio e fez o quê? Quando ele viu um cego de nascença. Primeiro, como que Jesus viu o cego de nascença? Jesus ia passando, diz a Bíblia aqui. Em outra tradução diz que Jesus ia caminhando pela rua e ele viu um cego de nascença. Nós vamos ver as pessoas que estão no império das trevas, nós vamos ver as pessoas que estão com necessidade quando a gente sair e ir e caminhar. Então nós precisamos sair e ir, assim como Jesus fez. Mas ele só viu o cego porque ele intencionalmente se voltou para ele. Agora, por quantas pessoas a gente passa todos os dias, por quantas pessoas a gente conversa e não enxerga elas? A gente não as enxerga, a gente não as vê, porque elas estão ao nosso lado, mas nós não queremos vê-la. Porque nós sabemos que todas as pessoas que estão ao nosso lado, que não são discípulos de Jesus, elas possuem necessidades. Elas possuem carências emocionais, elas possuem carências físicas, elas possuem carências sentimentais e elas possuem carência de salvação, de redenção. Elas estão vivendo no império das trevas, no reino das trevas. Mas a gente não consegue vê-las, porque nós não olhamos para o lado assim como Jesus olhou. Mas quando Jesus olha para o lado, ele vê o cego de nascença, ele fala com ele. Então, Jesus disse que ele precisava fazer a obra do Pai porque ele era a luz do mundo. E quando a luz do mundo chega em algum lugar, ela traz luz, ela traz iluminação, ela ilumina, ela traz cura, ela traz restauração. E é isso que nós somos chamados a fazer, a trazer a cura, a trazer a restauração, trazer libertação para a vida das pessoas. Jesus, então, cura esse homem que foi lá, fez o que Jesus mandou, se lavou no lugar apropriado e voltou vendo, voltou enxergando. É isso que o reino de Deus faz. Então, quando nós, como agentes do reino de Deus, chegamos ao lado de pessoas que não fazem parte do reino dele, nós anunciamos essa mensagem do reino, nós vivemos e nós fazemos a manifestação desse reino na vida das outras pessoas. Fazer discípulos de todas as nações. Se a gente quer continuar essa revolução que Jesus iniciou, nós temos que nos relacionar com as pessoas. Mas quais pessoas? Todas. Todas as pessoas com as quais Jesus nos coloca diariamente. Essa é a nossa nação, a nação que nós precisamos conquistar. Qual que é a sua nação? Qual que é a sua nação? Onde que estão as pessoas que Deus tem colocado ao teu lado para você conquistar? Que a gente perceba isso a cada dia e assuma essa responsabilidade de filhos do Rei, de discípulos dele, de uma maneira cada vez mais viva, mais clara, e em obediência a ele a gente consiga transmitir essa mensagem do reino. Em primeiro lugar, viver, amá-lo acima de todas as coisas, amar as pessoas acima de nós mesmos, amar as pessoas como Jesus nos amou, e depois anunciar. Escuta, cara, o reino de Deus chegou. Ele vai perceber isso com a nossa vida, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Que em nome de Jesus ele nos dê capacidade, que ele nos dê cada dia mais a provisão, o Espírito dele para nos guiar nessa caminhada de discipulado e assim a gente possa honrá-lo com a nossa vida e conquistar a terra para o Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A minha parte no reino é onde eu estou. A minha parte no reino é onde Jesus me colocou. A minha parte no reino é onde eu sei que eu devo fazer. Eu preciso obedecer ao Senhor e à sua palavra. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós somos parte do Teu reino. Senhor, um dia nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o Teu reino, Pai, nos deu uma nova vida, nos deu a salvação em Ti, Senhor, e temos uma esperança de uma glória futura, num lugar onde vamos habitar, Senhor, num tempo onde vamos habitar por todo sempre, por toda a eternidade, junto contigo, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos fez herdeiros, o Senhor nos fez filhos Teus, ó Deus.
Muito obrigado pela salvação, Pai. Nós não temos palavras, nós não temos nada para fazer, para retribuir, para agradecer o Teu sacrifício enorme por nós. Mas nós aceitamos a Tua graça sobre as nossas vidas e assumimos a responsabilidade nossa no Teu reino, Pai. Como pertencentes a Ti, como discípulos Teus, queremos ser cada dia mais parecidos contigo, queremos Te amar acima de todas as coisas, queremos Te amar acima de todas as pessoas, ó Pai. Queremos amar o nosso próximo, o nosso irmão, e cumprir o Teu chamado de ir, de fazer discípulos de todas as nações. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, Deus, intrepidez, coragem, ó Pai, para anunciar esta mensagem que o reino de Deus chegou e Ele vai transformar a terra. E o Senhor vai um dia reinar sobre toda a terra, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Davi. Deus abençoe sua vida. Fica para mim, para você, o desafio da gente encontrar, exatamente como diz a música, somos todos chamados, encontrar o nosso Nepal, o nosso Senegal, a nossa Índia. Lucas encontrou o Senegal, pelo menos uma parte da vida dele nesse momento, né? O seu lugar geográfico, né? onde ele foi atender um chamado. A Raiza também, nesse momento da vida dela, está lá no Senegal, e esse é o espaço geográfico de realização de um chamado. Magda Demaci, Magda Demaci ficou, a Magda foi só com a Saria, está na Índia, lá é o lugar dela nesse momento. Daqui a pouco ela está voltando, deve voltar agora nisso do mês, segundo o contato que a gente teve com ela, mais uns 15 dias ela está voltando. Mas a questão é que não são eles os únicos que têm um chamado. Eu tenho, você tem. Você precisa encontrar o seu Senegal, ou a sua Índia, ou o seu Nepal. Talvez seja no seu local de trabalho, talvez seja junto à sua família, não é? Seja junto assim, aos seus familiares, seus amigos. Cada um de nós tem. Que Deus te guie, que Deus nos guie e nos oriente nisso. Amém? Muito bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra do Senhor que nos, mais uma vez, nos convoca a irmos, a nos movermos na direção deste chamado do Senhor, assim como Jesus, irmos, enxergarmos as pessoas, suas carências, cegos espiritualmente, ó Deus, perdidos às vezes espiritual e moralmente falando, ó Deus, confusos, sem direção, em crise, em conflito. E nós, ó Deus, mesmo tendo também as nossas próprias lutas, nós temos a palavra de esperança, a palavra de vida que o Senhor nos deu. E usa-nos então, é o nosso desejo, é a nossa oração, que o Senhor nos dê a cada um de nós o claro entendimento deste chamado e deste lugar onde a gente precisa estar hoje realizando a Tua obra. Abençoa-nos, despede-nos com a Tua bênção, abençoa o nosso almoço, o descanso ao longo deste domingo, e abençoe, ó Deus, a igreja que retorna, ó Deus, aqueles que virão, logo mais estarmos juntos outra vez aqui. Em nome de Jesus. Amém.